Olá, senhores! Bora para o nosso segundo módulo aqui no setor 123. Nós vamos falar um pouco de ótica ainda, né? E aqui nós vamos relembrar alguns fenômenos. Lá na primeira parte da ótica, no módulo 1, nós trabalhamos muito a reflexão. Espelho plano e espelho esférico. Agora, nós vamos trabalhar aqui a chamada refração, que é o fenômeno que a onda tem de poder mudar de meio. E aí a gente tem que lembrar, na refração, quando uma onda muda de meio, ela vai mudar a sua velocidade, ela vai mudar o seu comprimento de onda, ela pode sofrer um desvio, vai ter um caso particular que ela não desvia, que é quando ela entra perpendicular ao meio, lembra? Aí é o único caso que ela não sofre desvio, mas com certeza ela não vai alterar a sua frequência. A frequência nunca muda, só consigo mudar a frequência na fonte. Então vamos relembrar um pouquinho? Eu posso ter uma superfície que separa um meio mais, como se fosse a água aqui para nós, tá? Mas eu não vou me preocupar agora em falar quem é quem, apenas que separa um meio mais refringente do nosso meio menos refringente. Eu vou ter ali uma normal, lembra da normal? A normal é uma referência que nós temos no nosso ponto de incidência, né? No ponto em relação à superfície ao qual o raio incide. Por exemplo, aqui, ó. Eu posso colocar um raio incidindo nessa direção. E ao incidir nessa direção, senhores, obviamente ele gostaria de manter a direção, mas ele vai sofrer um desvio, né? E como ele está indo do meio menos para o meio mais refringente, a gente fala que ele fica mais próximo da nossa normal. Eu vou exagerar um pouquinho aqui, tá? Mas ele fica mais próximo da nossa normal. Bom, lembrar que existe uma relação que relaciona o ângulo incidente com o ângulo de refração. Lembre-se que ângulo que leva nome é sempre medido entre o raio e a normal para nós, certo? E aí, para a gente poder trabalhar aqui, a gente usa uma lei chamada lei de Snell, que fala que o seno do ângulo incidente vezes o índice de refração do meio incidente é igual o seno de refração vezes o índice de refração do meio ao qual o raio refrata, certo? Não esquecer, então, que quando um raio de luz entra perpendicular à superfície, ó, ele não sofre desvio, né? Ele muda a velocidade, ele muda o comprimento de onda, mas nesse caso, em particular, se ele estava perpendicular, ele continua em relação à superfície. Lembrar de um caso particular para nós, que é quando o raio vem do meio mais para o meio menos, estão lembrados? Olha lá, quando ele vem do mais para o menos, ele pode entrar com um ângulo aqui e sofrer refração normalmente, né? Porém, existe uma situação ao qual, quando ele entra com um ângulo, ele sai rasante a nossa superfície. Olha só, rasante a nossa superfície. Isso ocorre quando ele entra com o chamado ângulo limite. O que é o ângulo limite? É o ângulo que determina para você quem incidir maior que esse ângulo, com um ângulo maior do que esse limite, sofre o que nós chamamos de reflexão total. Peraí, peão, o que é reflexão total? Vamos entender. Primeira regra é lembrar que quando um raio refrata, como o vermelho, para toda refração, por menor que seja, sempre nós teremos uma reflexão. Então aquele raio vermelho, ó, alguns raiozinhos dele refletiram. A maior parte refrata, mas alguns dele refletiram. E obviamente, volta a lei da reflexão, o ângulo incidente é igual ao de reflexão. Agora, quando ele vai do meio mais para o menos, obviamente que alguns raios refletem também, porque para toda refração sempre haverá uma reflexão, mas nós temos uma situação aqui que se o raio incidir com um ângulo em relação à normal maior que o limite, que é o caso desse raio verde, todos os raios que estão junto dele, ó, nenhum consegue refratar. Todos refletem. Eu tenho a reflexão de todos os raios. Eu tenho a reflexão total daqueles raios que incidiram naquela direção. E aí, óbvio, né, que o ângulo incidente volta a ser o limite, é um fenômeno de reflexão total, mas para nós termos a chamada reflexão total, a gente precisa lembrar de duas condições. A primeira, que o raio incidente, ele sempre, para poder ter reflexão total, ele tem que estar indo do meio mais para o meio menos. E a segunda condição, senhores, é que o teu ângulo incidente seja maior que o limite. Tendo as duas condições respeitadas, a gente consegue o fenômeno da reflexão total, que é o que explica o funcionamento das fibras ópticas, por exemplo, para nós.
Beleza? Bom, não esquecer agora de uma outra relação que para a FUVEST é muito importante, que era o chamado dióptro plano. Esse dióptro plano é aquela relação que você tem quando você analisa um objeto que está num outro meio diferente do que o observador, como, por exemplo, uma pessoa olhando um peixe dentro d'água, tá? Só que essa visão acaba sendo muito próximo de uma linha vertical, tem uma leve inclinação. Isso garante para nós que nós podemos trabalhar com dióptro plano. Então a ideia é muito simples. Quando você tem um observador, e esse observador está observando um peixe dentro d'água, obviamente que esse observador não está vendo peixe, mas sim uma imagem desse peixe, certo? Então aqui nós teríamos o objeto e aqui nós teríamos a imagem que é vista pelo observador. E por que que a gente vê a imagem e não o objeto mesmo? Porque quando sai um raio de luz aqui, ó, ele passa do meio menos, do meio mais para o meio menos refringente, certo ou não? Então eu vou desenhar uma normal aqui para vocês, ó, para a gente poder ter a referência. Essa normal determina para nós se o raio está mais próximo ou mais afastado, tomando ela como referência. Esse raio de luz, ó, ele estava nessa direção. Como ele está indo da água para o ar, do meio mais para o meio menos, ela tende a ficar menos próximo da normal, ou seja, ela afasta. E aí, ao afastar, olha que interessante. Para o observador, o raio de luz veio dessa direção. E, portanto, a gente tem a sensação de ver o peixe nessa posição, um pouco acima do que realmente está. Bom, eu lembro de ter dito para vocês que para trabalhar com dióptro plano vai ser muito fácil. A gente vai guardar uma relação muito simples. Olha só, eu tenho a distância da imagem em relação à superfície que separa esses meios. E eu tenho a distância do objeto até a superfície que separa esses meios. A distância do objeto, se eu chamar de P, eu posso chamar a imagem de P' para manter o padrão que a gente trabalha, né? Óbvio que a gente tem o índice de refração da onde está o observador, que no caso é o ar, e nós temos o índice de refração da onde está o nosso objeto, que no caso é a água. A relação que a gente pode fazer é muito simples. O índice de refração do observador está para o índice de refração do objeto que eu quero ver. Assim como o observador não vê a imagem, não é o objeto que ele vê a imagem do objeto. Então, ele está para o P', que é a posição da imagem. Assim como o N do objeto está para o P do objeto para nós. Então, aqui, senhores, fica uma relação muito simples para a gente poder trabalhar em dióptros planos. Não esquecer que aqui ainda a gente poderia comentar a respeito de lâminas de face paralelas e prismas, lembra? Só que essas duas aulinhas elas são menos importantes para nós, até porque existem algumas fórmulas prontas, mas todas elas vêm da aplicação da geometria, né? Ou de uma trigonometria bem básica. Então, é o tipo de exercício que, por geometria e, óbvio, a lei de Snell, vocês dão conta de fazer. Tanto é que nós fizemos dessa forma, quando a gente viu esse assunto, não trabalhamos com ele pelas fórmulas que ele apresenta, justamente para vocês terem tranquilidade em trabalhar com prismas e lâmina de face paralela. Bom, feito isso, meninos, sobrou para nós aqui comentarmos a respeito de lentes esféricas, né? Então agora, ó, a gente vai falar um pouquinho das lentes esféricas, relembrar um pouco, né? E olha só que bacana, lembrar que lentes esféricas tem dois tipos, as chamadas bordos finos e bordos grossos, literalmente do jeito que está falando. Lente com bordo fino, a borda fininha, é a lente de bordos finos, e lente com bordas mais grossas é chamada lente de bordos grossos. Peão, qual que é convergente e qual que é divergente mesmo? As duas. As duas. O primeiro cuidado que você precisa tomar é lembrar que quando o índice de refração, queria pretinho, quando o índice de refração da lente é maior que o índice de refração do meio, as suas lentes de bordos finos atuam como lente convergente, certo ou não? Já a lente de bordos grossos atua como lente divergente, ok? Agora, se o índice de refração da lente for menor que o índice de refração do meio, aí inverte. A lente de bordos finos passa a atuar como lente
divergente, enquanto a lente de bordos grossos, ela passa a atuar para nós como lente convergente. Então, percebo que a distância focal da lente, senhores, ela é variável, tá? Ela vai depender sempre do índice de refração do meio ao qual vocês estão trabalhando, comparado ao índice de refração dela, lente, né? Então, a lente de bordos finos e a lente de bordos grossos, ela pode atuar tanto como lente convergente como lente divergente. Depende da situação que vai respeitada. Óbvio, né? A que mais aparece para nós são situações do dia a dia. E nas situações do dia a dia, senhores, a lente é de vidro. E o meio ao qual ela está imerso é o próprio ar. Então, a gente percebe que esse caso aqui, ó, é o mais comum de aparecer para nós aqui. Porém, não é uma regra. Belezinha? Bom, quando a gente fala em lentes, assim como em espelhos, nós também temos dois tipos de lente. Nós vamos ter aqui a lente convergente, que a gente representa através de um segmento de reta vertical também, e a setinha dela, ó, apontando para fora. Essa é a representação de uma lente convergente. Pião, bordos finos ou bordos grossos? Já não interessa para nós. Pode ser as duas, depende da situação, do índice de refração da lente e do meio. Aqui nós temos o chamado vértice ou centro óptico da lente, o foco objeto e o antiprincipal objeto, enquanto do outro lado nós temos o foco imagem, que normalmente a gente chama de F', e o antiprincipal imagem, que normalmente a gente chama de A'. Lembrar que a lente convergente, ela pode formar 5 tipos de imagens para nós. Lembra? Assim como o espelho côncavo. Então vamos lá, vamos enumerar? Primeiro, quando o objeto está antes do antiprincipal, fiz muito pequenininho. Quando o objeto está antes do antiprincipal, a imagem se forma aqui, ó, entre o antiprincipal imagem e o foco imagem. Ela é real, invertida e menor que o nosso objeto. Caso 2. Quando o objeto está exatamente no antiprincipal, a imagem se forma exatamente no antiprincipal imagem e ela é classificada como real, invertida e igual, de mesmo tamanho que o nosso objeto, certo? Caso 3. Quando o objeto está entre o antiprincipal e o foco, a imagem ela vai além do antiprincipal imagem, ela fica real, invertida e maior que o nosso objeto. Então percebe que conforme o objeto se aproxima da lente, a imagem se afasta e vai crescendo, ficando cada vez maior. Caso 4 é aquele caso ao qual a imagem vai se formar lá no infinito, né, quando o objeto está no foco. Então a gente não tem classificação para a imagem, classificamos ela aqui como imagem própria. E o quinto e último caso é quando a imagem, o objeto, desculpa, está entre o foco e o centro óptico da lente. Aí é o único caso onde a imagem é virtual e aparece do mesmo lado que o objeto, né? Então aqui a imagem ela é virtual, direita e maior que o nosso objeto, e ela aparece agora do mesmo lado que o objeto. Então é importante vocês saberem essa relação, tá? Em espelhos esféricos, a imagem real é do mesmo lado que o objeto e a imagem virtual é dentro do espelho. Em lentes esféricas, isso se inverte. A imagem real ela fica do outro lado da lente e a imagem virtual do mesmo lado que o objeto. Fechou? Já no caso da lente convergente, senhores, não tem muito segredo para nós, tá? Porque é apenas um tipo de imagem. Então, vou fazer bem pequenininho aqui para nós, tá? Para poder sobrar espaço ali. A gente tem a chamada lente divergente. Bordos finos ou bordos grossos? Tanto faz, depende do índice de refração do meio e do índice de refração da lente. Aqui eu vou ter o centro óptico e aqui eu tenho o antiprincipal e o foco imagem. Enquanto do outro lado, simétrico ao lado esquerdo, nós temos o antiprincipal e o foco objeto. Aqui não importa qual a posição do teu objeto, não importa onde o seu objeto vai estar, a imagem sempre vai aparecer entre o foco, eu não sei porque eu coloquei ali, ficou parecendo infinito, né? Eu escrevi centro óptico, mas ficou parecendo o símbolo do infinito. Aliás, eu nunca consegui fazer um símbolo do infinito tão bonito que nem esse. Mas olha só, a nossa imagem aqui, ó, ela vai aparecer sempre entre o foco e o centro óptico e ela vai ser virtual, direita e menor. Esse é o único tipo de imagem que nós temos para lente divergente. As equações que nós vamos poder trabalhar aqui, senhores, vocês já lembram que nós vimos no vídeo anterior aí para espelho côncavo, né? Então vamos lá. A gente tem a equação dos pontos conjugados que fala 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', ou o produto pela soma
de P e P', certo? Além de ter que o A é igual a I sobre O, ou igual a menos P' sobre P. E juntando as duas equações, a gente chega no A igual a F sobre F menos P. Quem está assistindo todos os videozinhos, viu que a gente trabalhou com essa equação na questão 3 ou na questão 4 anterior aí do nosso módulo 1, tá? Se eu não estou enganado, na questão 4. Então, essas são as equações que nós podemos aplicar com lentes esféricas. Peão, é igual ao espelho. Exato. Já falei para vocês várias vezes, né? E assim como espelho, lembrar, toda vez que você trabalha com lente convergente, a distância focal dela é positiva. Porém, se você estiver trabalhando com lente divergente, a distância focal dela tem que entrar negativo, certo? Se você calcular uma distância focal da lente positiva, é porque a lente é convergente. Calculou e chegou no foco negativo, é porque a lente é divergente. Lembrar que a imagem, quando o P' é virtual, quando a imagem é virtual, o P' é negativo. E aí o I e o O são positivos, já que ela é direita, toda virtual é direita. Caso contrário, se a imagem for real, o P' é positivo, porém toda real é invertida. Então o I e o A seriam negativos para nós aqui. Beleza, meninos? Bora para os exercícios então?